Olá, é com grande honra que falaremos da mais alta condecoração da FEB, a Cruz de Combate, símbolo da bravura brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Meu nome é Mailton, colecionador de antiguidades militares desde 1998 e roda a vinheta. Com a entrada do Brasil na guerra e o envio de tropas para a Itália, foi autorizada a concessão de medalhas para a Força Expedicionária Brasileira, sendo uma delas a Cruz de Combate, atribuída por atos de bravura em ação contra o inimigo. Caminha, barco caminha, nas ondas azuis do mar. Caminha, barco caminha, nas ondas azuis do mar. Esta emblemática condecoração é exclusiva em tempos de guerra, concedida aos militares que se destacaram em ação. Foi instituída em 17 de agosto de 1944 e é até hoje a mais alta condecoração do Exército Brasileiro. Existem duas classes deste prêmio. A segunda classe, conhecida pela sigla CC2, concedida para aqueles que participaram coletivamente de feitos excepcionais, ou seja, em conjunto por vários militares. E a primeira classe, que é a mais alta, conhecida por CC1 para aqueles que praticaram atos de bravura ou revelaram espírito de sacrifício no desempenho de missões de combate, e as unidades que se destacaram em luta. Na aparência, elas são diferenciadas pela cor, sendo dourada a primeira classe e prateada a segunda classe, e na inscrição da classe na parte traseira. Uma cruz de malta em prata, com 4 pontas que apontam para o centro e 8 pérolas externas, que simbolizam a regeneração. E resplendor canelado formando um quadrado, com uma ponta em cada vão. No centro em relevo, um disco com uma coroa de louros, símbolo da glória militar, circulando o Cruzeiro do Sul. Prendendo a cruz, um emblema composto de uma âncora, um canhão, 4 bandeiras e 4 fuzis, tendo sobre o centro um globo geográfico com a sigla FEB. No reverso, a legenda em relevo com letras maiúsculas, Estados Unidos do Brasil, e logo abaixo, Cruz de Combate primeira ou segunda classe. De acordo com o regulamento, na sequência deveria conter a gravação do nome do combate a ser lembrado, e a data em que foi praticado o ato de bravura. Porém, acredita-se que isso nunca aconteceu, já que nunca foi visto um exemplar com tal característica. Isso pode ter ocorrido por falta de instrumentos em campanha para a inscrição, já que muitas dessas medalhas foram entregues ainda no teatro de operações, e posteriormente, com o fim da guerra, os detalhes das batalhas foram esquecidos, uma vez que nunca foram adotados. A fita em seda chamalotada, que são essas texturas estriadas, mede aproximadamente 3 por 4 centímetros. Na cor vermelha com bordadura verde de 2 mm nos lados, representando as cores brasileiras, já que neste período ainda eram usadas as cores imperiais. Originalmente traz um alfinete dourado na parte de trás, e esse mesmo acaba se soltando e se perdendo ao longo do tempo. A barreta contém uma pequena cruz em metal, onde a classe também é denotada através da cor. Na parte traseira, algumas barretas são normais, com alfinete, já outras com chapa de metal. A cruz mede aproximadamente 3,8 centímetros e a medalha aproximadamente 9,5 centímetros, mas isso depende da montagem, fita, argola e espaçamento do gancho, e era usada no lado esquerdo do peito. Além do seu imenso valor histórico, que denota a coragem do pracinha brasileiro, no colecionismo é extremamente procurada, difícil de conseguir e preço elevado. Temos também as miniaturas e alfinete. No alfinete, a classe é representada por um número, ao invés da pequena cruz, sendo 1 para a primeira e 2 para a segunda classe. Já as miniaturas denotam um fato curioso. Todas são marcadas primeira classe. Acredito que foi usado o mesmo molde para todas, e a classe diferenciada apenas pela cor. Bom, pelo menos todas que já vi. E se você tem algo diferente desta citação, deixe um comentário. Outra curiosidade é que algumas cruzes, tanto as normais quanto as miniaturas, apresentam esmalte vermelho ou azul. Fato bem comum nas medalhas de guerra, mas incomum nas cruzes de combate. Não se sabe ao certo qual é a finalidade, mas pode ser herança do costume francês. O diploma da medalha menciona a classe, nome do militar e o feito que levou à concessão. Aqui representado pelo herói brasileiro, José Teixeira, soldado do 11º Regimento de Infantaria. Ele recebeu a Cruz de Combate de segunda classe por atos de bravura juntamente com seu regimento.
Abaixo, a data e assinatura do emissor. Lembrando que a data no diploma não é a data do feito no fronte, ou a data da entrega da medalha, e sim a data da entrega do diploma, já que a maioria das medalhas da FEB foram entregues sem diplomas, devido à demora na produção dos mesmos, que foram entregues posteriormente às medalhas. Podemos observar em fotos antigas de entrega de medalhas a ausência do diploma, e não encontramos diplomas com datas anteriores ao 8 de maio, salvo pelo caso da Sangue do Brasil, cujo diploma denota a data do ferimento em combate. Também encontramos um triste detalhe nos diplomas da Cruz de Combate, que são as observações de desaparecido ou morto em combate, cuja concessão era póstuma, brasileiros que deram seu bem mais precioso pela liberdade do mundo. Outro detalhe importante é que, apesar das informações encontradas no Boletim do Exército de 1946 denotar que os militares foram agraciados com as medalhas físicas, sabemos que na maioria das concessões póstumas, o familiar recebeu somente o diploma, sendo a única e rara comprovação que temos de entrega póstuma contendo o diploma e medalha física ao Tenente Amaro, cuja medalha está no Esquadrão de Cavalaria de Valença. Originalmente, a medalha era entregue sem caixa, assim como mencionei no vídeo da medalha de campanha, mas por ser uma medalha de extrema importância para o combatente, muitos pracinhas encomendaram caixas em joalherias, ficando um excelente trabalho. Alguns pedidos foram de caixas exclusivas para a Cruz de Combate, ou para adaptar a caixa da Sangue do Brasil com a silhueta para encaixe da Cruz de Combate. Já outros pediram caixas maiores para acomodar todas as suas medalhas. Fora isso, vemos Cruz de Combate em exposições ou à venda, em caixas que pertenceram a outra medalha, e acredito que na maioria das vezes, elas se juntaram no bom sentido para preservar a medalha, não há problema nisso. O problema é que tenho visto anúncios de medalhas reposições que foram adicionadas em caixas, algumas até com fita errada, cuja descrição de venda não contém informação ou menção de ser uma reposição, e quem não conhece acaba pagando bem caro pensando ser uma peça original. Então, mais uma vez, fique de olho. Agora vamos para as variantes. Aqui temos o modelo 1944 e o 1952. O modelo 1944 foi a primeira cunhagem, totalizando 1.200 medalhas, sendo 600 de cada classe. Em 1948, já com o estoque de Cruz de Combate severamente baixo, foi solicitado com urgência à Câmara dos Deputados a autorização de novas cunhagens para aqueles que já faziam jus, mas ainda não foram premiados. As medalhas só ficaram prontas na transição de 1951 para 52, e não se sabe o motivo, mas algumas características iniciais da medalha não foram mantidas, originando a variante 52. O mais provável da diferença é a mudança do fabricante. E aqui as principais diferenças. Comparando com a 44, a fita da 52 é maior, tanto na largura quanto no comprimento. Também possui uma textura mais fina e delicada. A fita da 44 foi fabricada com fibras naturais, que a deixou mais grossa e apresenta coloração escura. Outra característica é a amarração com fio vermelho, que fica bem visível na borda verde. Já na variante 52, esse detalhe não é intenso, difícil de ver, e devido à mistura de materiais sintéticos com fibras naturais, apresenta uma textura fina de coloração desbotada. No Cruzeiro do Sul, podemos observar diferença nas estrelas. Na versão 52, a intrometida é menor e posicionada mais ao centro da cruz. Os ganchos centrais e argolas são mais grossos, o canhão e âncora maiores, e o globo geográfico levemente achatado. E observe o F, encontra-se abaixo das outras letras. Já as pérolas são menores e sensíveis. Possivelmente essa quebrou devido a uma eventual queda. O gancho da cruz também é maior. Aqui está um pouco torto, mas vou pegar outra 44 para comparar. E devido a esses componentes maiores, alterou o tamanho total da medalha, ficando 11 centímetros, 1,5 cm maior que a 44. Mas tanto a 44 como a 52 têm o mesmo valor histórico e monetário entre os colecionadores, mesmo que a segunda variante teve menor cunhagem da primeira classe. Não há distinção nisso e ambas são tratadas como originais. Desta variante 52 foram cunhadas 600 unidades de segunda classe, que foi a mesma quantidade da 44, e apenas 100 unidades de primeira classe desta variante 52. Podemos notar no vídeo que usei fotos da primeira classe ao invés de filmagem. É que ainda não tive o privilégio de ter uma primeira classe na coleção, de tão rara que é.
A terceira variante é a medalha de reposição fabricada pela Randall, que teve a sua produção iniciada em 1970 e continuada até hoje. Além da qualidade inferior, tanto na fita quanto no metal que deixou de ser prata, a medalha recebeu novas características, sendo as mais marcantes no emblema central, no alfinete e na posição da inscrição traseira. E nas 3 variações existentes, podemos observar tamanhos diferentes de argola. Exemplo, encontramos 2 ou 3 tamanhos diferentes de argola em cada variante, principalmente nas reposições. O material da fita é totalmente sintético, a trama é diferente das demais versões, e não apresenta o fio vermelho na amarração. No Cruzeiro do Sul, as estrelas são alinhadas e todas do mesmo tamanho. O maior problema que nós colecionadores enfrentamos são as falsificações, que na maior parte dos casos, o indivíduo ocasiona desgaste na reposição, deixando com uma aparência surrada. Isso combinado com uma foto escura no anúncio de venda, vai confundir o interessado, que receberá uma reposição ao invés de uma original. Até mesmo porque existe uma reposição antiga que o emblema central é vazado, bem parecido com o original. Também já vi medalhas à venda com a fita e centro original, porém a cruz reposição. Provavelmente a cruz se soltou e se perdeu da medalha, mas neste caso deveria conter no anúncio uma menção do ocorrido. Lembrando que as reposições são medalhas fabricadas para atender um veterano ou familiar que perdeu a medalha original, ou algum colecionador que não encontra uma original. Sem contar que as reposições têm um preço extremamente acessíveis. Já as originais custam 10, 15 vezes a mais que uma reposição. Apenas um militar tinha o poder de propor a concessão da Cruz de Combate, o general comandante das forças em operação, que seria durante toda a campanha o general Mascarenhas de Moraes. Porém, a publicação em boletim interno de atos de bravura, ou espírito de sacrifício devidamente comprovado, constituía o direito do recebimento da Cruz de Combate. A medalha era entregue no teatro de operação, na presença da tropa pelo comandante. Para os ausentes, um novo local e data era definido pelo ministro da Guerra. Em caso de omissão da concessão, havia a possibilidade de recurso ao comandante das forças de operações, e posteriormente ao ministro da Guerra, sendo esse recurso interposto pelo interessado, na maioria das vezes familiares de soldados mortos em combate. Muitos militares enviaram requerimentos, pois além de poder ostentar a mais alta distinção do exército no peito, havia ainda outras vantagens curriculares e apreciação do merecimento dos sargentos em promoções. O último requerimento que se tem registro foi em 1948, de um sargento enfermeiro da FEB que solicitava a Cruz de Combate de primeira classe, tendo seu requerimento arquivado por falta de amparo legal. De agosto de 1944, que foi a data da instituição, a maio de 1961, que foi a última concessão da Cruz de Combate, foram entregues apenas 643 de primeira classe e 1.117 de segunda classe. Salvo em caráter excepcional a autorização do presidente da República em 1962 para a concessão da medalha de campanha, medalha Sangue do Brasil e Cruz de Combate de primeira classe póstumamente ao soldado desconhecido do Brasil. E em maio de 1966, a autorização da Cruz de Combate primeira classe ao soldado desconhecido do Exército dos Estados Unidos, encerrando então 21 anos de concessão da maior condecoração do Exército Brasileiro. Separando este total de concessão por período, ficará assim: na Itália, até 8 de maio, foram entregues 8 Cruz de Combate de primeira classe e 23 de segunda classe. Na Itália, após 8 de maio até agosto de 1945, 111 de primeira classe e 69 de segunda classe. Já no Brasil, de setembro de 1945 a julho de 1947, 454 de primeira classe e 512 de segunda classe. No Brasil, de fevereiro de 1952 a maio de 1961, já a segunda cunhagem, 70 unidades de primeira classe e 513 de segunda classe. Devido ao atraso e ineficiência na concessão das medalhas, estima-se que entre todas as condecorações da FEB, em torno de 4.700 medalhas não foram entregues aos pracinhas. Entre elas, 10 Cruz de Combate de primeira classe e 133 de segunda classe.
Apesar de 1.760 medalhas concedidas, o número de diplomas foi um pouco maior, cerca de 2.100 unidades, já que temos que acrescentar os diplomas conferidos sem medalhas àqueles que tombaram em combate. Gostaria de aproveitar o espaço para deixar meu agradecimento a você que está seguindo e interagindo com o nosso canal, aos amigos que estão de prontidão para me ajudar e também pelas mensagens de apoio e incentivo para continuar com o canal. Muito obrigado mesmo. Em especial, meus sinceros agradecimentos ao amigo Coronel Júlio Zari, que não mediu esforços para me ajudar nessa árdua pesquisa. E se você gostou deste vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe nos comentários qual peça você gostaria de ver no próximo vídeo.